Paz, Senhor Jesus, a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus por tudo que tem realizado e por estar permitindo que esse trabalho esteja sendo feito nesse momento. Agradecer a todos que estão assistindo essa série de vídeos, as inscrições, os compartilhamentos, os comentários. E quero te incentivar a você que ainda não está inscrito, se inscrever e compartilhar, para que nós possamos estar alcançando muitas vidas ainda que precisam ser alcançadas e querem ser alcançadas e muitas vezes não sabem um caminho. Nós tratamos aqui então, nesse quarto vídeo dessa série, de um tema hoje que se chama bullying. Nós sabemos bem que essa palavra ela não aparece na Bíblia, porque é um termo novo criado recentemente para definir um problema que na verdade já existe há muitos tempos, inclusive nos tempos bíblicos, e que é causador de mais um trauma na vida de tantas pessoas. O bullying causa na vida de tantos, na fase adulta, os mesmos sentimentos que causou na fase infância, na fase da infância ou na adolescência, ou ainda tem pessoas que mesmo quando adultos continuam sofrendo esse tipo de preconceito. É algo muito sério, algo muito grave, e que muitas vezes, para que a pessoa possa superar isso aí, ela se depara com a realidade do álcool, dos remédios, do cigarro, das drogas. Muitas vezes as pessoas acabam encontrando nessas substâncias a fuga para o seu problema não solucionado. E nós vamos aqui então estar conversando um pouco sobre isso, orientando, dando uma direção dentro da palavra do Senhor, a qual nós vamos estar lendo nesse momento. E se encontra no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, do Antigo Testamento. No capítulo 9, versículo 1 em diante. Vamos estar fazendo a leitura nesse momento da palavra do Senhor. Jeremias capítulo 9 diz assim: Oxalá minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oxalá tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos, e encurvam a língua como se fosse o seu arco. Para a mentira fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia. E a mim não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu próprio, ou do seu próximo, e de irmãos nenhum vos fieis, porque todo o irmão não faz mais do que enganar, e todo o próximo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não fala a verdade. Ensinam a sua língua a falar a mentira, andam-se cansados em proceder perversamente. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano, recuso em reconhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os fundirei, eu os provarei, pois de que outra maneira procederia com a filha do meu povo. Vamos ler até aqui. Eu quero te dizer, nesse momento, que Jeremias teve um chamado da parte do Senhor ainda muito novo. Diz a palavra que mesmo antes, no ventre da sua mãe, ele já era chamado por Deus e já tinha um conhecimento de que ele seria um profeta e de que teria esta missão diante dos homens daquela época. Jeremias, então, novo, quando recebe esse chamado de Deus, ele se depara com uma situação a qual ele não poderia imaginar que acontecesse na sua vida. E isso lhe causou um certo desconforto, porque pensando ele que não era capaz de fazer tal missão, de anunciar ao povo do sul, a tribo de Judá, a sua destruição, a sua escravidão, e anunciar dentro daquele povo ao qual ele vivia que eles estavam caminhando em uma direção totalmente errada, a direção que Deus tinha no coração para eles.
O projeto de Deus estava longe de ser realizado na vida daquelas pessoas. E Jeremias entra ali, então, ainda muito novo, pregando, profetizando a ruína de tudo que ali existia. A situação era difícil, porque imaginem vocês, né? Alguém novo entrando na vida de outros, na cidade de outras pessoas e dizendo que aquilo ali está tudo errado e que vai terminar. Quem que vai aceitar isso? Havia naquela época já muitos profetas, mas todos trabalhavam numa linha de raciocínio diferente da de Jeremias. Queriam muito agradar, queriam falar só coisas agradáveis, queriam pregar vitória, queriam falar que não estava tão errado. Mas Jeremias não, ele disse realmente aquilo que era para dizer da parte do Senhor àquelas pessoas. E por isso ele sofreu muitas coisas que se assemelham ao que hoje muitas pessoas sofrem por parte de outros. Deboche, agressões físicas e verbais, menosprezo. Foi machucado, perseguido, preso. Jeremias sentiu na pele o que muitas pessoas hoje sofrem na infância, na adolescência, na fase adulta. Jeremias sentiu também essas coisas todas. Enquanto, quem sabe, situações Jeremias não podia se expressar livremente, sem levar uma palavra de constrangimento para casa. Que dor ele sentia, ele expressa aqui essa dor, mas você preste bem atenção que quando ele expressa essa dor é em relação ao que o povo vai passar. Ou seja, apesar de tudo que ele sofreu no seu ministério, e não foi poucas coisas, ele consegue demonstrar aqui nesse capítulo uma empatia enorme pelo que vai acontecer com aquele povo. Ele é considerado até muitas vezes o profeta das lamentações, o profeta chorão, um profeta que sentiu, ele viu suas profecias se cumprindo, ele viu a destruição do povo, ele se angustiava com aquilo ali, ele sabia que estava todo mundo errado e que ia acontecer a escravidão e que o povo ia ser dominado pela Babilônia. Ele sabia disso tudo, ele pregava, mas ninguém aceitava essa verdade no coração. Porque quando uma pessoa está perdida no pecado, aquele pecado está gerando prazer momentâneo, a pessoa fica cega, ela não entende quando alguém vem e começa a falar a verdade. Essa verdade, na verdade, acaba doendo muito. Porque no fundo, a gente sabe que está tomando os caminhos errados, mas não consegue se libertar daquilo ali. E quando alguém vem querer ajudar, nós não aceitamos. E nós transformamos muitas vezes isso numa espécie de bullying, de deboche. Nós costumamos não entender as coisas. Eu falo em quem está realmente na adicção. E digo para quem quer ajudar essas almas a se encontrarem, que tomem o exemplo de Isaías, de Jeremias, que se apegou a Deus, mesmo ele não tendo a capacidade no seu entendimento, ele sabia que era quem falaria por ele ao abrir a boca seria Deus. Ele se entregou verdadeiramente àquilo, chegando ao ponto de nem ter relacionamentos, nem ter um casamento. Jeremias foi uma pessoa que se entregou de corpo e alma pela vida das outras pessoas, para tentar introduzir o pensamento de Deus naqueles que estavam desviados na adoração aos ídolos, estavam desviados na imoralidade sexual, estavam desviados na mentira, no roubo, na manipulação, em tudo que de ruim havia ali, estava no meio do povo escolhido por Deus. Veja só que triste. Pensamos nos dias de hoje. Hoje na infância muitas pessoas sofrem por causa da sua cor, às vezes, sofrem muito preconceito, muito deboche, às vezes por causa da sua condição financeira, no colégio, nas ruas, por causa de uma opção de vida, até por causa da sua escolha religiosa. Vão defender algo e são criticadas, vão defender algo e são excluídas. Muitas pessoas fazem isso porque entendem que são melhores que outras pessoas. E para Deus não há acepção de pessoas. E se retraem dentro de si, ficam com aquele sentimento retraído, mas vão crescendo, vai passando os anos,
vão ficando adultas, vão tendo que trabalhar, vão tendo que se expressar, se socializar, e não conseguem. Encontrando, como eu disse no começo, a fuga justamente naquilo que vai piorar a situação. E depois como sair de tudo isso, que já vem desde lá. E é como eu tenho dizendo, tem que parar e olhar para trás. Tem que parar e olhar para dentro. Tem que parar e refletir. Tem que encontrar-se com aquilo que causou mal. Aquilo que fez com que o que está acontecendo agora no momento aconteça. Nós podemos pegar o exemplo de Jeremias e ter na mente uma coisa, ter no coração uma coisa, que nós não podemos de forma alguma deixar de falar a verdade. Sobre tudo a verdade. Ou seja, quem está nos caminhos da dependência química está errado. Não está correto. Não é essa a vida que Deus quis para ti, meu irmão, minha irmã. Não é essa a vida que os pais quiseram para os filhos. Não é essa a vida que uma esposa ou um marido quis para o seu companheiro ou sua companheira. Não é essa a vida que nós merecemos. Mas nós precisamos abrir o coração, diferentemente do que o povo fez aqui, e escutar a voz de quem está dizendo para ti, não faz isso porque isso vai dar errado. Isso não vai dar certo. Isso vai acabar assim e assim, porque há muitos anos vem acontecendo na vida de outras pessoas e vem acabando assim e assim, e contigo não vai ser diferente. Cedo ou tarde a ruína vai vir por completo. É triste. E eu vivi isso. Então, ao contrário de Jeremias, que profetizava, mas não vivia como o povo vivia. Ele tinha no coração um amor ainda muito maior do que eu possa entender, porque ele não sabia de fato o que era vivenciar aqueles pecados na sua vida, mas entendia a dor que ia causar na vida dos outros. Nós, às vezes, não soubemos como é viver no mundo triste, sombrio da drogadição, do alcoolismo, da depressão, da ansiedade. Muitas pessoas não sabem. Mas se fizerem como Jeremias e forem insistentemente pregar a verdade em decorrente do que vai receber em troca, porque ele não recebeu amor em troca, muito pelo contrário, muitas pessoas podem ser ainda alcançadas. Inclusive aquela pessoa que você que está agora aqui assistindo esse vídeo quer alcançar. Eu sempre falo para as duas partes. Tanto para quem está sofrendo diretamente, como quem está sofrendo indiretamente. Por quê? Porque eu entendo que é a união entre as coisas que vai fazer fluir uma recuperação. Muitas vezes pessoas estão tentando se ajudar, mas não são ajudadas. E muitas vezes pessoas querem ajudar e os outros não querem receber essa ajuda. Existe e tem que existir uma união. Aonde há separação, não há vitória. O povo de Deus tem que ser unido em espírito, em oração, o mesmo propósito. Nós estamos aqui, então, recapitulando, trabalhando hoje em cima do bullying. Procure entender no seu passado coisas que aconteceram, que o traumatizaram e o fazem ter hoje certas atitudes que são desagradáveis a uma pessoa já de uma idade maior. Procure compreender as coisas, procure se aprofundar na palavra do Senhor, que é ela que verdadeiramente vai te levar a mudar de vida. Meu irmão, eu te agradeço mais uma vez por termos partilhado esse momento. Maravilhoso. Esse momento ao qual eu desejo no meu coração que seja expandido a muitas pessoas. Eu sempre digo que há uma esperança enquanto há vida, enquanto há o respirar. Que Deus ele possa imensamente te alcançar. Que Deus possa imensamente te transformar. Mas para isso você tem que abrir o coração e entender uma coisa. A atitude que nós tomamos em relação aos nossos problemas para tratar com eles está equivocada muitas vezes. E está piorando o problema. Está aumentando. E a vida está passando. E tu está construindo família. E tu está tendo um emprego. E tu não está sabendo gerenciar essas coisas. E daqui a pouco todas essas coisas perdem. E daqui a pouco quando vê você está na rua. Ou está preso.
ou está pior, morto, e não há mais como retroceder. Mas enquanto há vida, ainda há uma esperança. Comece a olhar para o passado. Comece a ver o que aconteceu lá. Comece a procurar esses traumas. Comece a procurar os abusos. Comece a encarar isso e conversar primeiramente com Deus. Abrir o coração e dizer, Senhor, aconteceu isso, eu não aguento mais. Eu quero perdoar essa pessoa, eu quero pedir perdão, eu quero externar isso aí, eu quero conversar, eu não quero mais essa realidade para minha vida. E quem tem esse, entre aspas, que eu digo, um fardo entre si, de carregar a doença de outro junto consigo, isso é uma codependência, comece a entender que isso pode ser, na verdade, uma bênção na tua vida. Pode ser um caminho para se encontrar com Deus, um caminho para se transformar, também pode ser um chamado incrível e que amanhã ou depois pode se transformar num grande testemunho. E esse grande testemunho pode alcançar muitas vidas. Então, pare para refletir um pouco se tudo que está acontecendo não tem um propósito de Deus por trás disso. E vai passar. Em nome de Jesus. Eu sei que se você entender e pôr em prática tudo que aqui está sendo falado ao longo destas postagens, vai passar. Amém? Acompanhe as próximas publicações, as próximas postagens. Não deixe de estar se inscrevendo e compartilhando esse vídeo, comentando e dando seu like, para que muitas outras vidas venham a ser alcançadas. O caminho é a palavra de Deus, o caminho é Jesus. Nós temos a obrigação de divulgar isso aí, como cristãos. Nós temos que dizer, há um caminho, há uma esperança. Não precisa, como eu sempre digo, sofrer como está sofrendo. Amém? Deus abençoe.